Irmãos e irmãs, para meditarmos nesse terceiro dia do Tríduo, em honra a São João Batista, e na verdade já celebrando hoje a missa da vigília da solenidade da Natividade de São João Batista, proponho para meditarmos versículo 23 do capítulo 1 do Evangelho segundo São João, em que João Batista, ele dá testemunho dizendo: eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. Os versículos que vêm imediatamente antes, mais precisamente a partir do versículo 19, eles mostram um interrogatório ao qual o Batista é submetido por parte de sacerdotes e levitas vindos de Jerusalém. Vale ressaltar que não é uma classe qualquer de pessoas. São sacerdotes e levitas, homens ligados à religião, e não vêm de qualquer lugar, mas vêm de Jerusalém. E vão fazer perguntas muito pertinentes a João Batista. E diz assim estes versículos: perguntaram-me: quem és tu? Perguntaram para João Batista: quem és tu? E João, diz o evangelista, ele confessou a verdade, não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Eles perguntaram-lhe: quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és, pois? Para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então, sim, João responde, versículo que nós propomos para a meditação de hoje: eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. Ontem meditávamos, o evangelista dizendo que João, o Batista, ele veio para dar testemunho da luz. Não era ele a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. O evangelista João diz que o Batista confessou a verdade, não a negou, e confessou: eu não sou Cristo. Queridos, o que é a verdade? Nada mais verdadeiro do que a palavra da verdade, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, a pessoa de Jesus. João não negou a verdade, não negou que Jesus era o Cristo, não negou que ele não era o Cristo, mas confessou. E confessando quem ele não era, confessou quem Jesus era. De fato, o que parecia ser, não era. Pensavam de João isso, E João os desmascara. Queriam que João falasse que ele era o Cristo. Muitas pessoas já estavam pensando isso. Os discípulos dele mesmo estavam pensando isso. Mas ele diz: não, eu não sou. E o que não parecia ser, era a verdade. Jesus não parecia ser o Messias. Não a imagem que eles tinham de Messias. São João Crisóstomo, falando sobre isso, diz assim: os judeus nutriam sentimentos demasiadamente humanos
por João. De fato, cuidavam ou entendiam não ser digno de João o ser menos que o Cristo, a conta do extraordinário reluzir que circundava todas as conjunções da vida dele. Olhando para a vida de João, eles não podiam admitir que João era menos que o Cristo. Porque os pais dele eram de idade avançada. Talvez alguns ali soubessem aquilo que nós escutamos no Evangelho, que foi fruto também de uma anunciação. Foi um milagre extraordinário a concepção de João Batista, por meios naturais, é óbvio. Mas foi um milagre. Então, olhando para isso, olhando também para quem eram os pais de João Batista, eram pessoas que não eram quaisquer pessoas, eram de classe sacerdotal, eram pessoas importantes. Então, olhando para essas coisas, olhando para o seu nascimento ilustre, para a sua educação austera, para o desamor que ele nutria pelas coisas humanas, tudo isso levava eles a crerem que João era o Cristo. Jesus Cristo, ao contrário, parecia vir de família obscura. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E assim vão perguntar, os moradores lá de Nazaré, quando Jesus prega na sinagoga: não é este o filho do carpinteiro? Então, de mais a mais, de São João Crisóstomo, a maneira de se vestir e se alimentar de Jesus, ele era um comilão e um beberrão, não o destacou, não o destacava do mais dos homens. Acreditavam em João Batista porque ele não era comilão nem beberrão. Desde o seu ventre materno, como disse o anjo, consagrado ao Senhor. Não bebia vinho, não comia coisas impuras. Todos então o tinham como o Cristo. Por isso perguntam a ele: que dizes de ti mesmo? Primeiro João diz quem não é: eu não sou o Cristo. E de si mesmo ele diz que é a voz. Confirma assim a palavra do evangelista no seu prólogo: não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Batista não quer a glória para si. De fato, mesmo São João Crisóstomo diz, de fato, corre ao servo fiel a obrigação de não somente não tomar para si a glória que pertence de direito a seu Senhor, senão também rejeitá-la quando lhe é ofertada, mesmo que o seja pelas multidões. Isso nos mostra então a humildade de São João Batista. Ele, de fato, não queria aparecer. Queria que Cristo aparecesse. Não queria a sua glória. Não a nós, ó Senhor, mas a Ti toda a glória. Assim diz o salmista. A profecia de Isaías, a qual João Batista se refere para falar de si mesmo, cumpre-se precisamente nele. O precursor diz que é a voz que clama e não que fala suavemente.
porque a palavra anunciada pela voz precisa ser ouvida e chegar aos corações entorpecidos pelo pecado. Ora, essa voz a clamar no deserto tem precisão dela a alma que está distante de Deus, para que se reverta, para que volte ao caminho estreito que conduz ao Senhor e deixe de seguir a trilha tortuosa da serpente. O caminho do Senhor, de São Gregório, conduz direto ao coração quando escutamos humildes a palavra da verdade. Quer dizer, a palavra da verdade vai direto ao coração quando nós a escutamos com humildade, reconhecendo o que nos fala. O caminho do Senhor conduz direto ao coração quando a vida se deixa determinar pelos preceitos divinos. Quem me ama guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos, faremos nele a nossa morada. Então, queridos, neste terceiro dia do Tríduo, em honra a São João Batista, peçamos à Virgem Maria, a seu esposo São José e ao mesmo São João Batista, sua intercessão, para que Deus nos conceda a graça de escutar melhor, porque só podemos ser instrumentos eficazes de transmissão da palavra, como foi o João Batista, se dela primeiro formos bons ouvintes, como foram estes santos.